Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre os filmes pancromáticos e os filmes ortocromáticos. Você já ouviu falar desses dois tipos de filme? Sabe qual é a diferença entre eles? Se você não sabe, ou se você já ouviu falar assim por alto, fica ligado aí no nosso vídeo para a gente poder aumentar o nosso conhecimento. Bom, pessoal, os filmes pancromáticos e os filmes ortocromáticos são dois tipos de filmes fotográficos que respondem de maneira diferente ao espectro da luz visível. Os filmes ortocromáticos, eles são sensíveis apenas às cores azul e verde do espectro visível, mas eles não têm sensibilidade para as cores do espectro vermelho, né? Aquele espectro aí laranja caminhando para o vermelho, eles não conseguem captar. Esse tipo de filme, o ortocromático, ele é muito usado em fotografia preto e branco, que não precisa de captar essas cores do espectro vermelho. Então, nesse caso, a falta de sensibilidade para essas cores desse espectro não é um problema. Assim sendo, né, as cores de tons avermelhados e alaranjados vão aparecer nesse tipo de filme de uma maneira muito mais escura ou simplesmente preta na imagem final que esse tipo de filme produz. Esse tipo de situação pode até ser desejável em alguns tipos de fotografia. No entanto, se a imagem que você estiver fotografando incluir muitos tons desse espectro alaranjado, avermelhado, esse tipo de filme não vai conseguir captar essas cores de maneira precisa e vibrante. Aí a gente tem um problema. Já os filmes pancromáticos, eles são sensíveis a todas as cores do espectro visível de luz. Eles são capazes de captar todas as nuances de cores presentes na imagem, incluindo os vermelhos. Isso faz com que os filmes pancromáticos sejam mais adequados para fotografia em cores ou para capturar imagens em preto e branco que contenha muitas cores diferentes. Assim sendo, os filmes pancromáticos eles são mais versáteis do que os filmes ortocromáticos. Portanto, eles são também muito mais usados. No entanto, os filmes ortocromáticos eles são usados em algumas situações muito específicas, como por exemplo na fotografia de arquitetura, nas fotografias de raio-x, né, aqueles filmezinhos que se faz de dente, de pulmão, eles são filmes ortocromáticos, porque nesse caso não há necessidade de você ter muita preocupação com um espectro muito grande de cores. Aliás, essa falta de sensibilidade aos tons avermelhados até ajuda na composição desse tipo de imagem. E também são usados em algumas outras situações em que a captura da imagem, né, deve ser predominantemente nas cores azul ou verde. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a principal diferença entre os filmes pancromáticos e ortocromático é a sua sensibilidade às diferentes cores do espectro da luz visível. Os filmes ortocromáticos, eles são sensíveis apenas às cores azul e verde, enquanto os filmes pancromáticos são sensíveis a todas as cores do espectro da luz visível. Entendeu a diferença? Conhecia essa diferença? Esse foi um videozinho rápido para explicar para vocês a diferença entre esses dois tipos de filmes. Hoje em dia, inclusive, só fazendo um adendo, tem muitos fotógrafos que trabalham assim de maneira mais artística, que estão usando, por exemplo, os filmes de radiografia para fazer fotografia. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo de um cara lá no Rio de Janeiro que trabalha com esse tipo de fotografia. Ele faz umas imagens muito bacanas,
usando os filmes de radiografia. E ele, inclusive, constrói as próprias câmeras fotográficas. É um trabalho artístico muito bacana que vale a pena você dar uma olhada. Então é isso. Se esse vídeo agregou a você um conhecimento novo, eu conto com o seu like. E caso você não seja inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever para que toda vez que eu publicar alguma coisa a respeito da fotografia, você também tome benefício do compartilhamento desse conhecimento. Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, escreva aqui embaixo, eu vou ler e vou responder com muita alegria. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até o próximo.